Olá a todas e a todos, bem-vindos à Porta 24. Hoje temos connosco a Andreia Sofia, que nos vem falar sobre o tema ressignificar. Meu nome é Andreia Sofia, eu sou coach de nutrição integrativa e saúde, ou coach de saúde e nutrição integrativa, é mais correto. Sou health coach desde 2021. Eu iniciei a minha formação em plena pandemia, quando estávamos aqui a começar nesta incerteza toda do que é que seria o futuro. Vi-me com tempo livre e decidi perseguir esta minha paixão. Eu já tenho bastante interesse na área da saúde e do bem-estar desde 2018, porque em 2018, infelizmente, sofri uma situação de burnout que me atirou completamente ao chão e que me fez mudar de vida. Foi mesmo uma situação limite em que ou mudava de vida, ou mudava as minhas escolhas de carreira, ou mudava os meus hábitos e rotinas, ou então iria continuar a ter a minha saúde bastante afetada. Então, em 2020, decidi perseguir esta opção de carreira, de ser health coach, e desde então que tenho vindo a ajudar pessoas a melhorar a sua saúde e o seu bem-estar, a aplicar hábitos e rotinas que se adaptem a si, acima de tudo que se adaptem a si, porque eu acredito que devem ser os hábitos e as rotinas a adaptar-se à pessoa e não a pessoa a tentar adaptar-se a um plano de hábitos e rotinas que pode não ser seu. E também acredito que temos que ver isto de uma perspectiva holística, isto é, tentar ver todas as áreas da nossa vida e não exclusivamente só alimentação e exercício, ou alimentação, exercício e sono. Temos que ver mais além disso. Temos que ver também as nossas relações, a nossa carreira, a nossa casa, os nossos hobbies, tudo isso impacta o nosso bem-estar. Pronto, onde é que me podem encontrar? Podem me encontrar no Instagram em Nutre de Sempre, no Facebook com o mesmo nome, e tenho também um site com mais informação em www.nutredesempre.com. Obrigada por estares aqui connosco. Se calhar, como falaste um bocadinho desta questão dos hábitos e de como trabalhas isso com as pessoas que te procuram, de que forma é que os hábitos podem influenciar a nossa saúde e o nosso bem-estar? Ora, então eles podem influenciar ou pela forma positiva, quando nos nutrem, ou podem influenciar pela forma negativa, quando acabam por drenar a nossa saúde e bem-estar. Isto porquê? Porque nós temos hábitos que são benéficos para nós e outros hábitos que não são tão benéficos, não é? Nós sabemos que, por exemplo, dar movimento ao corpo é um hábito benéfico, vai melhorar a nossa saúde, e sabemos que existem outros hábitos não tão positivos, como, por exemplo, no caso de pessoas que fumam, por exemplo, é um hábito que a pessoa tem e que não é benéfico, então vai acabar por drenar a sua saúde e o seu bem-estar. Portanto, estas são as duas formas de como os hábitos nos podem influenciar. E de que forma é que podemos olhar então para esses hábitos e atribuir-lhes um significado? Nós já o fazemos de uma forma inconsciente, mesmo que não o façamos de forma consciente, e dizer eu faço este hábito de uma forma diária porque razão XYZ, nós podemos fazê-lo de uma forma inconsciente. Isto porquê? Porque os hábitos, eles têm um ciclo. Existe um ciclo que nós seguimos em todos os hábitos que nós fazemos, sejam eles os mais benéficos ou os menos, em que nós começamos com uma pista ou um gatilho, algo que nos despoleta para fazer uma ação, ter um comportamento, e depois desse comportamento vem uma recompensa que é o que nos faz voltar a repetir a ação vezes e vezes sem conta, seja de forma consciente ou inconsciente. A maior parte dos hábitos tendem a ser inconscientes, por isso é que também se chamam hábitos, são coisas que nós fazemos neste ciclo sem nos apercebermos. Então, muitas vezes o significado está logo, pode estar ou na recompensa, ou mesmo na pista ou no gatilho. Eu tenho aqui alguns exemplos que podemos abordar. Aliás, a parte do comportamento ainda pode ser dividida em duas partes, que é a parte do desejo,
ou seja, existe algo que nos despoleta a vontade para fazer uma ação e a resposta, que é o comportamento à ação em si. Por exemplo, vamos começar com um hábito saudável, Vamos a isso. ou com algo positivo. Sim. Por exemplo, está um belo dia de sol. Eu olho para fora, está sol, e sinto o desejo de sair à rua, de sentir o sol, de respirar um bocadinho, de ouvir os passarinhos, o que for. Eu sinto um desejo positivo de ir para a rua. Então vou fazer uma caminhada. No fim dessa caminhada, que é a minha ação, eu vou ter a recompensa. A recompensa pode ser tão simples quanto eu sinto-me melhor, eu sinto-me mais satisfeita, eu sinto-me mais feliz. Porquê? Porque eu consegui dar resposta ao desejo que eu sentia, através de uma ação. Então, aqui podemos depois atribuir um significado positivo, em que nós passamos a associar uma caminhada na rua ao sol a sentir-nos bem. É um significado positivo. Agora, isto também pode acontecer, por exemplo, numa vertente não tão positiva, em que quando nós podemos atribuir significados mais negativos. Como, por exemplo, estou no trabalho, estou a ficar altamente estressada com alguma situação, eu sinto o desejo de, eu quero é sair daqui, eu quero é libertar-me desta situação. Então, saio e vou dar uma caminhada. Eu consegui dar resposta ao meu desejo, ou seja, eu tenho a recompensa porque eu consegui sair daquela situação. Porém, eu vou associar àquela caminhada um significado negativo, porque em primeira instância eu estava altamente estressada com alguma coisa, eu não me estava a sentir bem. Então, eu fui dar uma caminhada porque eu estava estressada. Então, nós vamos começar a associar aqui, se calhar, um significado mais negativo. Em vez de associarmos a, ok, eu fui dar a caminhada em primeira instância porque me sentia bem, não, eu fui dar a caminhada porque eu estava estressada. Isto pode acontecer também, por exemplo, eu dei aqui o exemplo de fumar, que é um hábito, não é? E tirando aqui toda a parte de dependência, não é? Que sabemos que é uma dependência de uma substância. Imaginemos, eu estou estressada, eu quero me afastar da situação, então eu vou fazer uma pausa para fumar. Ok, eu consegui afastar-me da situação, mas eu fui fazer algo que não é tão benéfico para a minha saúde. Exato. O mesmo acontece também muitas vezes com a comida, não é? A questão da compensação. Bom, pelo menos falo por mim. Ou me dá para comer muito ou me dá para não comer de todo. Portanto, também pode acontecer esse mecanismo de compensação, não é? Pode. Aliás, por exemplo, numa questão... Vou falar de uma situação que eu conheço melhor, porque eu já sofri de compulsão alimentar, em que, por exemplo, o que acontecia era... E isto acaba por ser um hábito não benéfico, que é o querer compensar ou a necessidade de compensar com comida algo que já não está bem dentro de nós, não é? Ou seja, nós estamos estressadas, estamos tristes, aconteceu alguma coisa durante o dia que nos deitou abaixo. O nosso desejo é sentir-nos bem e a comida é um mecanismo rápido para nos sentirmos bem, porque a comida é conforto, além de ser nutrimento para o nosso corpo, é conforto. Isto é uma coisa que nós temos desde bebés, não é? Assim que muitas vezes os bebés mamam, não só porque têm fome, mas porque precisam de conforto. Exatamente. Então, nós temos aqui esta situação em que depois entramos num ciclo de que sempre que eu estou mal, ou sempre que eu me sinto em baixo, sempre que o dia correu mal, eu vou-me refugiar na comida, porque é um conforto imediato e é uma recompensa imediata. E depois passar daqui para um distúrbio alimentar é uma linha muito ténue, é muito fácil depois criarmos aqui um desequilíbrio em nós e passarmos para uma situação dessas. Andreia, não sei se nos consegues dar aqui uma ajuda e também pegando no tema do artigo que escreveste do ressignificar, como é que nós conseguimos, e se quiseres também, se te sentires aberta a isso, de partilhar também a tua própria experiência pessoal, como é que nós conseguimos ressignificar e atribuir um novo significado a estes hábitos que podem de alguma forma estar a comprometer a nossa saúde, tanto emocional como física? Como é que nós conseguimos atribuir aqui um significado diferente e trazer uma nova luz? Nós então temos que perceber que isto não vai ser um processo
linear, nem vai ser um processo que nós fazemos da noite para o dia. Porque da mesma forma que nós levamos algum tempo para criar o hábito, para lhe atribuir um significado consciente ou inconsciente, o ressignificar vai ser novamente um repetir desse processo, mas que vai exigir muito mais de nós, vai exigir que sejamos mais conscientes nesse processo. Então, primeira coisa é nós conseguimos perceber o hábito, ou seja, qual é que é a nossa pista ou o nosso gatilho para começar a fazer uma determinada ação. Ela é positiva ou é negativa? Temos que começar por aí, porque depois, se for negativa, então pode vir daí já o significado negativo. Ou seja, ganhar consciência do que é que nos leva a ter aquele hábito e do hábito em si. Exatamente. Ok. Ou seja, temos que ganhar consciência da pista e depois do comportamento que temos a seguir. Pronto, a recompensa geralmente é sempre algo positivo, ou quase sempre, porque acabamos por nos sentir bem, porque é a recompensa. Então, à partida, nós temos que ver também que recompensa é que estamos a procurar, porque isso também pode influenciar a questão do comportamento. Lá está, na questão da comida e da compulsão alimentar, porque é que nós vamos à comida e não vamos a outra coisa qualquer? Se eu tive um dia mal, porque é que eu me vou refugiar na comida e não vou, por exemplo, fazer uma sessão de meditação, ou não vou desenhar ou dedicar-me a um hobby que eu tenha, fazer exercício? Porque é que eu não vou fazer outra coisa que seja mais benéfica para mim e vou fazer aquela ação? Isto, claro, tem a ver com o facto da recompensa ser imediata. A recompensa da comida é imediata, enquanto que nós sabemos que uma sessão de meditação, por exemplo, leva mais tempo. Nós temos que pausar e depois é um processo que se vai desenrolando ao longo do tempo. E depois estamos estressados, muito possivelmente, dificilmente paramos, efetivamente, para nos focarmos em nós, porque a nossa mente vai estar a 1000. Então, nós vamos ter que ganhar uma consciência, perceber todo este processo e, a partir daí, nós temos que ver onde é que temos que mudar. Por exemplo, se calhar até posso pegar neste exemplo de procurar o refúgio na comida. Então, a minha pista, ou o meu gatilho, é: eu tive um dia mau. Algo correu mal, eu não me estou a sentir bem. Ok. Então, logo por aí, nós temos que perceber a nossa abordagem. Então, eu vou querer ir logo à comida, mas depois vou sentir a culpa de ter ido à comida. Então, eu tenho que pensar que outras atividades é que me podem ajudar. E aqui vai ser uma questão de tentativa e erro. Pronto. E atenção, aqui também estou a falar quando ainda estamos naquela linha muito ténue entre ser uma relação conturbada com a comida ou ser já mesmo um distúrbio, porque sendo um distúrbio, aí podemos necessitar de uma ajuda profissional. Então, eu tenho que pensar, existe outra coisa que eu possa fazer, porque eu não me quero sentir mal. Eu vou ter a recompensa, mas depois eu vou me sentir mal por causa dessa recompensa, porque acabei por ingerir aqui uma quantidade de comida que pode não ser tão benéfica para mim. É preciso que a pessoa pare e pense, o que no momento não vai ser fácil. Portanto, isto muitas vezes vai ser um processo que a pessoa vai ter que fazer no após, ou seja, uma análise feita a frio, porque a quente dificilmente nós o conseguimos fazer. Nós, em primeira instância, temos que tirar o julgamento da frente, porque nós muitas vezes, quando fazemos esta análise, nós temos um processo de autojulgamento e quase de um moralismo para connosco mesmas. Começamos a dizer, pois, mas eu não devia ter feito isto, eu fiz isto e foi errado. Ok, errado ou não, tentar tirar da frente o julgamento, tentar fazer uma análise mesmo a frio, quase como uma análise puramente racional. Isso é importante. Portanto, o importante é não tentar mudar a situação logo no momento, porque estamos a quente e nada nos garante que na tentativa de não ir, por exemplo, à comida, não vamos a outra coisa qualquer que pode ser igualmente prejudicial. O ideal será fazer essa análise depois. Tentar perceber o que é que nós temos na nossa vida que
nos pode ajudar a atribuir um significado mais positivo àquela experiência. Claro que, em primeira instância, nós temos a questão de o dia correu mal. Então, logo aí, nós temos alguma dificuldade em associar um significado positivo, porque, em primeira instância, nós temos uma pista que é negativa. Então, nós não podendo mudar a pista, podemos mudar a forma como respondemos. Nós não podemos mudar o que nos acontece, mas podemos mudar a nossa forma de resposta. E vai ter que ser por aí que nós vamos ressignificar. Por exemplo, eu tive um dia mau. Eu não me vou refugiar na comida, mas eu descobri que escrever, por exemplo, me traz leveza, me ajuda a lidar com a situação. Ok. Então, nós aqui podemos atribuir um significado mais positivo, em que vamos ter um momento em que conseguimos libertar-nos através da escrita e vamos estar a desenvolver uma skill nossa. E quem sabe daí não podemos vir a tornar-nos escritoras, escrever um livro, escrever um blog, tentar tornar isso em algo positivo. E há muitas pessoas que relatam, por exemplo, através da escrita, e nós vemos isso muitas vezes nas redes sociais, acaba por ser um bocadinho terapêutico este tipo de partilha. Se a pessoa sentir que quer partilhar com outras pessoas. Se não, este processo próprio de escrita pode ser terapêutico para a pessoa. E quem diz escrita diz pintar, diz fazer qualquer coisa que a faça sentir bem. Isto acaba por ser altamente individual e dentro daquilo que a pessoa consegue fazer no momento. Portanto, eu acho que este processo de ressignificação tem de começar a frio, ou seja, num processo após o hábito ter sido executado e no momento em que nós consigamos analisar sem julgamento, sem culpa. Isto é importante, porque muitas vezes nós sentimos culpa quando fazemos hábitos que depois acabam por ter um significado negativo. É importante que essa culpa não esteja presente, sermos gentis connosco. Porque somos humanos, vamos errar e está tudo certo. Nós estamos aqui para aprender e vamos aprendendo. Então, levar esta situação com leveza e, acima de tudo, sermos racionais. As emoções ficam à porta, porque se eu quero mudar, eu tenho que ir pela via um bocadinho mais racional. Daí ser uma mudança a frio. Portanto, é muito por aqui que nós temos que fazer uma análise, perceber e tentar ter alguma coisa que no momento nos ajude a lembrar. Por exemplo, há pessoas que, para quem resulta muito bem, mensagens, por exemplo, pode ser no fundo do telemóvel, pode ser em post-its espalhados pelo local de trabalho, ou seja, onde acontece esse gatilho, termos uma mensagem que nos redirecione. Ok. Se eu me sinto estressada com o trabalho e depois vou cair na questão da compulsão, então pode ser benéfico ter no meu local de trabalho mensagens em post-its, de alguma forma, que me lembrem, quando estiver a sentir estressada, não vais em direção à comida. Vais fazer isto, isto e aquilo, porque já vimos que no passado isto te ajudou a sentir bem. Tentarmos redirecionar-nos. Vamos falhar à primeira, vamos falhar à segunda, vamos falhar à terceira. Está tudo bem. Nós vamos falhar neste processo de tentativa-erro e de tentar ressignificar este hábito. E está tudo bem. Não há problema nenhum nisso. Temos de nos lembrar que é um processo. Este hábito também não se construiu em 2 dias. Levou tempo. Então, é tentarmos redirecionar-nos com outras pistas no local onde a pista primária acontece, se possível. Eu costumo falar na imagem no fundo do telemóvel porque pode muito ajudar, visto que nós pegamos várias vezes ao dia no nosso telemóvel, então nós estamos constantemente a ver. Pode servir de um lembrete, a repetição. Então, a mensagem também ajuda muito a que nós consigamos mudar a nossa perspectiva. Obrigada, Andreia. Queres deixar assim uma mensagem final para quem nos está a ver ou a ouvir? Olha, gostava de deixar a mensagem às pessoas de que os hábitos podem ser extremamente libertadores quando estão adaptados a nós e quando são positivos para nós. Muitas vezes as pessoas pensam que um hábito é uma prisão, porque é algo que, então, mas eu vou estar sempre a repetir aquilo todos os dias, isso não vai tornar a minha vida monótona? Não.
porque a partir do momento em que nós conseguimos automatizar, entre aspas, determinadas ações do nosso dia da forma mais adequada para nós vamos conseguir ganhar tempo. Não vamos ter que pensar sobre elas. Então, os hábitos podem ser uma liberdade para nós termos mais tempo para fazer outras coisas que gostamos e para experienciarmos outras coisas. Pensar que os hábitos são liberdade. Obrigada. Isso também, de facto, é uma forma de ressignificar, tens razão. Às vezes pensamos neles como uma prisão, portanto, ótimo, boa. Sim. Andreia, obrigada por ter estado connosco. Queres só repetir onde é que te podemos encontrar? Sim, podem me encontrar no Instagram em Nutre-te Sempre, no Facebook com o mesmo nome e através do site www.nutretesempre.com. Obrigada. Obrigada, Núria. Obrigada por terem estado connosco aqui na Porta 24. Vamos continuar a explorar outros temas com outros convidados. Subscrevam, partilhem, comentem, façam like e até breve.